Primeiro Crônicas. Por que o senhor fala primeiro Crônicas? Porque é primeiro livro, amém? Então não é primeiro Coríntios, não, é primeira Coríntios, porque é carta, amém? Mas como isso aqui é um livro do Antigo Testamento, então é primeiro Crônicas, capítulo 29. Então o pessoal da grade, né? O significado não é para enfeitar a parede, é para ser usado, vocês vão lembrar disso, né? Então aqui vai contar-nos como fala as crônicas, ou seja, há alguns relatos, né, que aconteceram, amém? Baseado em fatos reais, mas se é fato já é real, então bota baseado em fatos. E aqui ele vai falar no 28 em diante sobre o Davi, que ele sentiu no coração. Ele falou assim: eu tenho uma casa aqui, seria um palácio, né? E a arca do meu Deus, se entenda, não, eu não vou nem dormir, eu vou me propor a construir o que seria o primeiro templo, né? E aí o profeta Natan, desligado de Deus, vai lá, rei, Deus te abençoe, porque tudo que tu tiver no coração, Deus é contigo. Só que ele estava errado, né? Aí ele volta lá, e aí Deus fala com ele: não, volta lá depois. Quem volta depois, né? Volta e diz para ele que não vai, como ele é homem de guerra, ele é homem de sangue, ele não vai construir a minha casa, mas o filho dele, que é Salomão, esse vai edificar, amém? Mas depois ele foi e falou, ele deu glória a Deus, tá? Estou só resumindo para você. E aí, só que Salomão, digamos, ele coordenou a construção. Por isso que a gente fala que é o templo de Salomão, mas na verdade Salomão só coordenou. Quem é que juntou todo o material? Foi Davi e o povo. Então o Salomão ganhou do Davi seria o projeto, né? O projeto e todo o material para construir. Por isso que a gente fala o templo de Salomão, né? Mas a gente sabe que não é de Salomão, ele só coordenou. Então, ali, e olha como é bonito, nós vamos falar sobre servir, né? Sobre servir, sobre doar, sobre entregar a Deus, sobre se entregar a Deus, como nós cantava aqui, né? Usa-me em qualquer lugar. Aí a pessoa está na obra e desiste da obra, né? Às vezes a pessoa precisa dela para fazer tal coisa, não quer fazer. Então a gente vê muito musiquinha, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fala, então vai. Não, Senhor. Tem muita gente enjoada, né? É porque falta essa entrega verdadeira. Canta, mas não vive. Por isso que eu falo, não tem que cantar, tem que viver, né? Então aqui, eu quero chamar a atenção para isso. Claro, óbvio, aqui está falando de ofertas financeiras. Ouro, prata, joias, coisas financeiras, não é espiritual isso aqui, é material, amém? Mas eu não quero puxar para o sentido da oferta material, eu quero puxar para o sentido do quê? Da entrega do coração, amém? E então, olha só, 1 Crônicas 29, já fiz aqui, né, a preparação, o capítulo 29, versículo 9, fala assim, estou treinando, né? E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito. O que é coração perfeito? Um coração inteiro, sem segunda intenção, sem ameaça, sem medo, mas com coração sincero, amém? Um coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Tá, mas aí Deus pegou e transportou para o céu, irmãos, aquilo ali? Onde é que ficou as ofertas que Cristo no céu? Ficou na terra? Tá. Pastor, de onde é que vai sair o ouro e as pedras preciosas que vai ser construído na Nova Jerusalém? O Deus é o dono do ouro e da prata, amém? Ele é o Criador. Essas coisas que aqui embaixo os homens matam, roubam e se corrompem para conquistar, lá nós vamos andar em cima. Não vai ser folhado a ouro, vai ser feito do próprio ouro. Que lindo, né? Mas aqui não foi para o céu. Ficou ali. Claro, tem guarda, né? Seria um lugar protegido. Mas ele fala aqui que eles deram ao Senhor. Mas a oferta ficou na terra.
Deus não veio buscar. Né? Mas olha só, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria, porque nós vemos que quem mais ajudou, isso se você fosse ver hoje no nosso dia atual, daria alguns bilhões de dólares. Não lembro agora bem certinho, mas daria alguns bilhões. E a maior parte desses bilhões foi o Davi quem tirou do próprio tesouro dele. Amém? Então quer dizer, ele não só falou, ele deu um exemplo. Quando o pastor pede para o obreiro, né, fazer o culto, ele tem que ser dizimista ofertante. Amém? Como é que ele vai chegar aqui e pedir uma oferta a você com a cara deslavada se não é ofertante dizimista? Se eu sei, eu não boto não, né? Eu lembro que uma vez, isso já faz tempo, né? Então a fofoca quando a gente chega eu conto, né? Isso foi em 2006. Não vou dizer qual é a cidade, né? Senão você vai saber que é Roca Salles. E aí quando eu ia embora, na reunião de pastor que não tinha carro, eu tinha que pegar ônibus e tal, né? Tava ali começando, né? Começando como pastor, não que eu já não fosse pregador antes. Mas ali aí tinha um irmão, aí um dia chegou um obreiro, né? Tava lá, tal. Né? Não vou dizer nem o nome dele, que até hoje eu lembro o nome dele. Era até um senhor, né? Um senhor de idade. Aí um dia o irmão veio falar comigo, um membro, pastor, nem sei o que eu vim. Aí disse, eu nem sei como conversar com o senhor. Mas como assim, irmão? Pastor, quando o senhor deixa um fulano aqui pregando, ele fala tudo o contrário do que o senhor prega em cima do altar. Ô, filho estranho, né? E ele fala assim, esse negócio de dízimo oferta tem que dar não. O pastor pede, isso é tudo para ele. Isso aí começava a falar mal, né? Mas o que você faz com essa pessoa dessa? Você corta, amém? Você corta, né? Aí o meu todo envergonhado. Não, fofoca é quando você fala uma coisa para prejudicar alguém, quer puxar o tapete e tal. Agora quando você fala um pecado, amém? Tem que saber. Por isso que eu falei, então o obreiro ou a obreira subir aqui em cima, não é dizimista, não é ofertante, aí que pedir dízimo oferta, pô, mas vai te catar, vai se enxergar, vai botar a cara no pó e falar, Deus, eu peço perdão. Por isso que a gente, irmãos, e eu me incluo também, amém? Se eu falo para você ser fiel, eu tenho que ser primeiro. Se eu falo para você ser generoso, eu tenho que ser mais. Não num grau de perfeição, porque perfeito é só Jesus Cristo. Mas tem que estar numa excelência, amém? Se eu falo para você orar, eu tenho que orar. Mas se eu falo para você ler a Bíblia e amar a palavra, eu tenho que amar e ler a Bíblia, mas você não fica na minha rede social vendo política e futebol. A não ser uma coisa que de vez em quando eu coloco. Você entra lá todo dia no meu Face, no meu Instagram, tem palavra, tem um versículo para te abençoar. É viver. Então isso aqui é bonito porque o Davi não apenas arrecadou, amém? O Davi, ele também entregou. E ele ficou feliz, amém? Então, a gente tem que dar o exemplo. Né? Por isso que eu falei, às vezes os pais querem que os filhos amem o Senhor, dá uma chuvinha não traz na igreja. Você está ensinando o filho a amar o quê? Na conveniência? Porque se amanhã, até sábado, chover sem parar, você leva o teu filho na escola. Estava com sono. Aí bota na escolinha de futebol. Se é feriado, leva ele jogar futebol. Se é domingo, leva ele jogar futebol. Ou bota menino numa escolinha de balé. Se tiver apresentação, leva. Não é verdade? Mas para vir na igreja está frio, está chovendo e blá, 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 blá. Não, eu tenho que dar o quê? O exemplo. Não sou perfeito. Mas eu tenho que estar num grau maior de excelência. Então o próprio Davi se alegrou, porque depois vamos ver que ele tirou, assim, somando o que o povo deu, Davi deu mais ainda. Amém? E ele ficava faceiro. Isso aqui é muito lindo, né? Porque olha só, 10. Vamos lá. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, ele está aqui orando agora, né? Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Olha que lindo o louvor, Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque aqui eu estou correndo, tá? Depois eu paro. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino
e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Olha que adoração linda, irmãos. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a todo. Olha que homem inspirado, amém? E a pessoa fala assim, porque eu sou assim, porque eu nasci lá do fundo das grotas. Não, eu concordo, eu também não nasci no fundo das grotas, mas no parte da frente. Então a gente às vezes é um pouco mais diretão, né? Eu também tem que ficar, não tem nada, tem que ser direto ao ponto, né? Mas que isso não quer dizer, que eu não posso ser o quê? Constrangido diante de Deus. Porque Davi era um homem que matava naquele tempo, né? Olho por olho, dente por dente. Davi era um homem muito feroz na batalha, mas foi o que não foi o único, mas foi o que mais compôs o quê? Salmos. Olha que oração linda aquele, né? Ele falando com o Senhor. A palavra fala que ele criou instrumentos musicais. Não apenas ele entendia de música, ele criou instrumentos musicais. A gente fala muito levita hoje como músico, né? Não é que levita é só músico, mas quem que organizou as turmas para fazer o louvor? As escalas. Né? Davi organizou todo o culto ali. Amém? O homem era de Deus. Então olha que o reconhecimento. Amém? Então eu não vou ser menos homem se eu for quebrantado. Posso dizer, pastor, nasci no fundo das grotas. Eu falei, amém. Ou como eu, pode ter nascido no parte da frente da grota. Mas não interessa. Né? Mas não vai ser menos homem se você for mais sensível a Deus. Amém? E a mulher também não vai ser fresca e molezinha se ela for mais de Deus. Amém? Porque não quer dizer nada. Chora até cortar a cebola, tu chora. Né? Então não vai te fazer fraco você ser Deus. Ninguém cai, só melhora. Amém? E ele estava aqui louvando. Imagina, né? Aquela adoração bonita, ele falando, todo mundo junto, que lindo, né? Mas o que eu quero mostrar aqui? Aí o 12, o 13 fala assim, ó. Eu estou parando a oração dele, mas ele orou, né? Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Ele está orando, tá? Eu estou parando para pregar. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Deus falou assim, ó, Deus, está na tua mão. Nós fomos ali e pegamos dela e fizemos o quê? E colocamos de volta, porque tudo é da tua mão eu recebo e para a tua mão eu devolvo. Olha que lindo, amém? Aqui eu volto a falar, era a oferta material mesmo, né? Mas a gente entende o que? Muito mais profundo o que? Tudo vem de Deus. Os dons espirituais, como eu já tenho pregado muito aqui na quarta-feira, tudo vem do Senhor. Né? Quando a pessoa busca só os dons, ou só a bênção, né? As demais coisas, as coisas fogem nela. Mas quando ela busca o reino e o Senhor, né? A mão está sempre aberta. Da tua mão eu pego e da tua mão eu devolvo. Tudo vem do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então ele está reconhecendo que Deus é o supridor. Já preguei aqui. É o Jeová Jiré. Né? E ele está aqui faceiro. Olha Deus, porque qual é a condição de nós dar se não fosse o Senhor que tivesse nos dado primeiro? Qual é a condição? É como falasse, né? Eu estou te dando, mas eu estou apenas como fosse te devolvendo o que já é teu. Glória a Deus. Amém? Isso aqui é muito lindo, né? Pena que eu tenho pouco tempo, mas depois você pode ler com calma, né? E aí vai falar aqui no 15, ó. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Todo mundo vai falecer mais cedo ou mais tarde, né? A não ser o povo do arrebatamento, que não vai morrer, mas a tendência é que todo mundo morra, né? 16. Senhor, Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome. De novo, ó. Vem da tua mão e é toda tua. Que lindo, né? E bem sei eu, irmão, isso aqui é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Na minha opinião.
E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Olha que lindo, né? Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Então, de novo, moço, Davi deu muito mais do que o povo. Então, daria alguns bilhões hoje, né? Nem sei dizer bem certinho quantos bilhões daria, mas me fugiu agora, mas ele deu muito mais. Então, Davi ficou pobre, pastor. Você acha que o quê? Que Salomão recebeu uma bolada do pai dele? Não. Digamos que a riqueza de Davi fosse alguns bilhões, né? Ele recebeu talvez uma boa herança, mas não comparado àquilo que é. Depois você vai ver que Salomão começou muito bem. Porque o que ele pede, irmãos, depois? Né? Ele pede sabedoria para cuidar do povo de Deus. Essa palavra, um coração sábio, é um coração que ouve. Então, me dá um coração que ouve. Né? Porque um coração que ouve, um coração que é sensível, não vai fazer besteira. Me dá um coração sensível para me julgar o teu povo. E Deus fala, né? Que você sabe a história, que além de dar sabedoria como ninguém teve, claro, no final ele se perdeu, mas o azar foi dele, não é de Deus, né? Mas ele fez o quê? Daria tudo riqueza e deu riqueza mais. Ou seja, ele não recebeu uma bolada do pai dele, uma baita herança, mas ele foi mais rico do que o pai dele. Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Por quê? Para onde é que foi transferido a bolada de Davi, a riqueza? Para a construção do templo. Amém? Não estou falando que você tem que deixar a tua herança toda para a igreja, não, tá? Não distorce as minhas palavras. Mas é isso, irmão. Priorizar o reino de Deus. É priorizar o reino de Deus. Tem aniversário de filho, casamento, Dia dos namorados, dia disso e do outro. Todo mês tem algo que compete com os nossos recursos. Mas o dízimo e a oferta, e uma boa oferta, tem que vir em primeiro lugar. Ou, até mesmo como eu falava, né? Ah, pastor, mas não vou passear com meus filhos? Vai, mas você não tem que passear dia de culto. Você tem que estar na casa do Senhor, né? Como eu falei, de manhã. Últimos casos vêm à tarde ou à noite, mas é de manhã a tua premissa. Né? Você acorda durante a semana para o homem, domingo você acorda para Jesus. É colocar o reino em primeiro lugar, para ensinar os filhos, senão acontece o quê? Eu conversava com o irmão Giovanni sobre isso, né? Que a gente, irmãos, os nossos filhos, comparado com nós, irmãos, em todos os sentidos são milionários e ricos. E a maioria que também, né? Financeiramente foi pobre, não que seja rico hoje, não, não vai confundir, né? E que Deus faça o irmão cada vez mais rico se ele não for ainda, né? Mas digo assim, de cuidado, amor, né? Eu perdi meu pai há poucos dias, ele perdeu o pai bem novinho ainda, né? Mais criança ainda, praticamente adolescente. Mas hoje nossos filhos são privilegiados, sabe, irmãos? Carro, muitos de nós aqui só foram ter carro depois de adulto. Ver nossos filhos estão ali no carrinho, vem e volta com chuva da igreja bem tranquilão, amém? Isso não é de carro, vão de ônibus, paga Uber, antigamente era o quê? Não era assim, né? Só que a gente tem que cuidar, irmãos, para não deixar nossos filhos preguiçosos. Tem que cuidar para não deixar nossos filhos, irmãos, sabe, acomodados. Porque daí eles vão ser igual Ló. Vão receber a bênção por causa do Abraão, mas não vão manter. Porque Abraão foi, mas Deus foi junto, né? Mas o Salomão vai começar muito bem. Porque ele não ficou milionário com a herança do pai dele, entendeu? A herança do pai dele foi toda para o templo. Só que Deus fez ele mais milionário do que o pai dele nunca foi na vida. Forte isso, né? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Por isso que você vem na igreja, tem um pastor que te faz pensar. Né? E vamos lá? Ô Jesus. E aí, 16, né? E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas.
também eu, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui voluntariamente, te deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre, né? Isso no intento dos teus pensamentos, do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Amém? Ou seja, não é apenas esse momento de se juntar para fazer a obra, né? Depois o Salomão, como eu falei, recebeu a planta, né? E o recurso. Amém? Depois Davi mais tarde faleceu, não chegou a ver o templo construído, né? Mas enfim, então isso aqui mostrou, volto a falar, aqui fala assim de financeiramente, tá? Mas é tudo, amém? Tudo que nós temos que fazer é para a glória de Deus. Nós não vamos perder, como eu pregava na quarta-feira, né? E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Essa palavra é tudo que eu precisava ouvir. Vamos lá, agora andar um pouquinho na Bíblia. Lucas, capítulo 4. Então muita gente, irmãos, fica agarrado, muita gente desiste por causa desse senso de preservação que eu pregava na quarta-feira, né? E isso não é bênção de Deus. Lucas 4. Quem achou, achou. Quem não achou, anota ali. Olha só nos versículo 38. Lucas 4, né? Irmãos, está amarrado em nome de Jesus, tá? Digamos que você estava agora de manhã ardendo em febre. Você passou, está amarrado em nome de Jesus, só exemplo, tá? Você passou a semana inteira com uma febre muito alta. Sabe que febre não é doença, né? A febre é um aviso, é o corpo tentando se proteger, na verdade? Mas de alguma coisa. E aí, sei lá, digamos que eu vou lá na tua casa, né? Sei lá, fui 6 da manhã. Aí eu faço uma oração e Jesus se levanta. Tu faz o quê? Ah, pastor, ainda mais ser mulher, né? Eu vou arrumar a casa, Deus conhece o meu coração. Olha ali, né? Olha a pastora Pia. O problema é teu que não arruma um marido que não lava a louça e não ensina os filhos. Deveria ensinar. Ou se ele é preguiçoso, compra uma máquina de lavar a louça. Amém? Olha aqui, amor, um presente para ti. Amém? Se é preguiçoso, então não seja mão de vaca, né? Mas às vezes fica ali e tal, né? Digamos assim. Não, porque eu tenho que fazer tal coisa e não sei o que lá, né? Agora você fala assim, ô irmão, toma banho e vai para a igreja. O que a família ia dizer? Ai, que horror! Ou quem sabe você mesmo, né? Ai, que pastor insensível! Ir para a igreja, olha a roupa que tem. Não é assim? Pois é, irmãos. Mas olha só o que fala Lucas 4, versículo 38. Fala assim, ó, Lucas 4, 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Não é que a febre é doença, mas é o aviso, né? Tanto que quem escreveu isso aqui foi um médico chamado Lucas. Então ele sabia o que ele escrevia, né? E rogaram-lhe por ela. Jesus, olha aqui, a minha sogra está aqui, né? Há muitos dias, a febre está alta, tal. Né? Falaram ali. E ele fez, olha só. 39. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E o que vem depois ali, irmão? E ela, levantando-se logo, o que ela fazia? Servia-os. No mínimo já foi para as panelas. Aqui não fala muito quem estava, mas se você ver Marcos, diz que o Tiago e o João estavam. Então estava pelo menos Pedro, Tiago, João, Jesus, e obviamente devia estar a esposa do Pedro, né? Que não é a Ema, né? Isso é coisa do The Chosen, tá? Mas enfim, não sei qual é o nome da mulher de Pedro, né? Mas enfim, tá para você entender. Levantou e foi servir. Irmãos, o que ela foi servir? Provavelmente ela foi para as panelas. Foi fazer comida, foi fazer, né, lanche, foi fazer alguma refeição.
não só para Jesus, porque não fala que ela servia Jesus, não fala servia-o, fala servia-os. Amém? Então, devia ser uma pessoa, talvez não de tanta idade, né? E naquele tempo, a média de vida era em torno de 40 anos. Se passava de 40 anos, você já era um Matusalém, né? Mas ela levantou e foi trabalhar. Mas, pastor, ela sai da cama para a cozinha. É o Ministério da Copa. Aqui tem irmãos que são o Ministério da Copa, né? Não são obreiros, talvez, né? Ou ainda não, né? Mas cozinho, ajudo, o dia que tem jovem obreiro, tal, fazem, né? São pessoas que é a forma que Deus está abençoando. Amém? Mas isso aí... Não, mas é o jeito que Deus chamou para servir. O Ministério da Copa. Né? O Ministério da sogra de Pedro. Mas e aí, irmãos? Ela levantou e qual foi a forma dela agradecer? Fazendo alimento, né? O mesmo Jesus que mais tarde repreendeu a Marta, que não era hora dela cozinhar e cuidar da casa, aqui o quê? A sogra de Pedro, não sabe o nome, né? Fez o quê? Foi e abençoou. Amém? Que benção, né? Pastor, ela estava quase na glória e Jesus trouxe de volta. Por isso que Pedro negou Jesus depois. Não, tá amarrado. Não, né? Estou brincando, meus amém? Até a sogra, o sogro, né? Seja quem for, a gente tem que ter amor em nome de Jesus, amém? Mas rogou, e ela servia. Por isso que eu falei, né? Fosse hoje em dia, nossa, que incompreensão, nossa, que maldade. Tem que... Mas não tinha nada disso, irmão. Levantou da cama, literalmente, né? Levantou e foi fazer comida. Amém? O quão horrível hoje seria, nossa, machismo, né? Machista, taxista, baxista, arteísta, tudo é isso, né? Vai se enxergar, vai se converter. Não, ela foi. Amém? É assim que eu vou agradecer. Não pagar, porque pagar não tem como. Mas eu vou fazer um bom alimento, não só para Jesus. Não, Mané, é para Jesus. Não. Servir a outros. Cozinhou para Jesus e para os homens. Que eram pelo menos 3 homens, né? Estavam ali. Pelo menos. Amém? E aí, irmãos? Né? E aí, né? E a pessoa não vem à igreja porque está chovendo. Olha só, um pouquinho para frente aí. Vamos lá, Lucas capítulo 8. Jesus fazendo a mulherada dar dinheiro para ele. Ai, que horror! Deus quer o coração. Sim, mas o coração dá dinheiro. Amém? O amor basta. O amor não basta nada, irmão. O amor não bota prato de feijão e arroz na mesa. Mas a pessoa que tem amor vai trabalhar para prosperar, para cuidar da família. Amém? Né? O amor não, né? Não, o amor não faz. Mas o amor motiva. Amém? Lucas 8, capítulo 8, né? Versículo 1 fala assim, E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. O que ele fazia? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Mas ele ia sozinho? Não. E os 12, então aqui já estava, né, os discípulos, iam com ele. Então, no mínimo eram 13 homens, a menos, óbvio, né? Jesus e mais os 12, né? Mas olha só, 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, umas eram possessas e outras eram doentes. O que elas faziam, pastor? Ali vai falar o nome dela, né? Maria, chamada Madalena. É porque a cidade dela, irmãos, era chamada Magdala, né? Então, se fosse da Alvorada, seria Maria, chamada Alvoradense. É Alvoradense, né? Chamada Alvoradense. Então, Magdalena não é sobrenome. É da cidade onde ela é. Moisés, o Passo Fundense. Né? Então sai coisa boa de Passo Fundo lá, né? Mas, né? Então Maria Magdalena. Mas enfim, só para te explicar, né? Da qual saíram 7 demônios. Não, irmão. A Bíblia nunca fala que ela era prostituta. Isso é tradição da Igreja Católica. Tá? Não. Ela não era
namorada, nem namorida, nem peguete, nem piriguete, nem piricrente de Jesus, tá? Isso é desonrar a pureza de Jesus, amém? Ela era uma linda discípula, amém? Linda que eu digo, não digo da aparência, eu digo, né? História de vida. Saiu 7 demônios da vida dela. Mas ela tinha o quê? Condição financeira, então ela não era prostituta. Talvez se prostituísse, amém? Mas dizer Maria prostituta é tradição da igreja católica, tá? Isso não está na Bíblia. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Irmão, a mulher tinha dinheiro. E Susana, mas olha só, isso quem não achou agora só presta atenção, é feio conversar na hora da pregação. E muitas outras que o serviam. Então tinha mais mulher junto, pastor. Mas o que elas faziam? Talvez não andassem junto, né? Como essas 3 andavam, né? E talvez não todo o tempo. Os serviam com as suas. O que é fazenda, pastor? É fazenda, é bens materiais. Ou seja, irmãos, Jesus é um, mais 12, são 13, amém? Mais alguns andavam. Quem é que financiava o ministério de Jesus? Porque ele não ficava todo o tempo dormindo embaixo das árvores do deserto, não. Às vezes ele tinha, né? Quantas vezes você vê que eles iam preparar uma aldeia para eles, né? Então, quem é que dava ali o cuidado, irmãos? Eram as mulheres. Algumas acompanhavam junto, né? Junto, com toda a pureza e respeito, claro, né? E outras davam o quê? Ofertavam. Não sei por que não eram os homens que ajudavam, né? Mas essas mulheres foram libertas para ajudar. Tá vendo? Ó o aproveitador aí, ó. Olha aí, olha. Tirando o dinheiro das mulheradas aí. Não. Elas serviam com os seus bens. Amém? Então, às vezes a pessoa te critica porque você é dizimista ofertante, mas vai lá, às vezes, num jogo de futebol. Às vezes é até sócio do clube. Mas é feio você que é dizimista ofertante. Às vezes a pessoa que fala mal de você dar uma oferta, vai na bodega, no baile, na boate, em outros lugares mais, né? Até nem se fala essas palavras aí, e gasta metade do salário lá, né? Ou vai lá no final de semana e compra a caixa de cerveja, né? E fala mal de você. Aí você é o errado. Não, deixa. O dinheiro é seu, você vai servir a Deus com ele em nome de Jesus. Ele não curou elas para isso. Mas agora que elas estavam curadas, era a forma que elas serviam, o quê? Financeiramente. Dando a sua condição, dando o seu recurso. Amém? Então quem fala que Jesus não pediu oferta, tem que ler mais a Bíblia. Jesus pediu oferta. Tanto de onde é que Judas roubava, irmãos? Não era da bolsa? Tivesse 3 moedas ali, não ia notar? Ih, só tem uma. Então devia ter uma quantidade considerável, né? Para ele pegar. Claro, Jesus sabia, né? Mas para ninguém reparar, ele devia tirar uma boa quantia e já ficava mais uma boa quantia. Lindo isso aqui. Mais tarde, no mesmo capítulo, irmãos, Jesus vai num lugar, um homem que estava cheio de legião. Ele avançava nas pessoas, andava pelado. Será que isso foi assim que foi criado o carnaval? Né? Andava pelado, ia no cemitério, se rasgava com pedras, avançava nas pessoas, tinha uma super força. Na verdade, eram dois endemoniados, mas um, digamos que era pior, né? A gente fica mais com esse geralmente, mas eram 2 endemoniados, né? Mas tinha esse que era pior. E ali, né, irmãos, ele avançava tal. Quando Jesus atravessou lá para o outro lado, daí que vem a região de Gadara, amém? Né, como fala de Gadara, Dara, não, é para você dizer Dara, lembra desse meme, né? De Gadara, Dara. Você viu esse meme? O pastor, gente, não é para falar Dara. Né? Então, da região de Gadara, né? De Gadara, então por isso ele é o Gadara, ou Gerzazino, conforme a localização. Enfim, e aí, irmãos, ele avançou, tal, Jesus expulsou e o homem ficou transformado. Os porqueiros, quando viram, né, o que aconteceu com os porcos, e naquele tempo, né, cidade pequena, tudo é pequeno, menos a língua do povo, se espalhou a conversa, mas isso lá no Japão e na época deles, né? Aqui, glória a Deus, não tem nada disso, né? E aí, irmãos, vamos voltar aqui. Né? E aí então mandaram Jesus embora. Ele falou: Jesus, me leva junto. Eu quero ir com o senhor. Me leva junto.
E Jesus deu uma forma diferente dele fazer a missão. Lucas 8, já estava no 8, obviamente, né? A não ser quem está viajando e conversando. Mas Lucas 8, 37 fala assim, ó, versículo 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A pessoa quer estar com Jesus, irmãos. Mas Jesus o despediu dizendo, 39, torna para a tua casa. Quem tirou ele de casa e mandou para o cemitério? Os demônios. Jesus trouxe de volta para a casa dele. Quem tirou ele de casa foram os demônios. Quem fazia ele avançar nas pessoas eram os demônios. Quem fazia ele ser um bicho, um animal, eram os demônios. Agora Jesus fala, primeira coisa, esquece, tu não vai atrás de mim. Tu vai voltar lá para a tua casa. E eu vou te dizer o que tu faz. Isso aqui é muito lindo, né? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. É lá em Marcos, falar em como ele teve misericórdia. Essa era a pregação dele. Amém? E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lá em Marcos fala, né? Marcos fala que ele pregou também nas 10 cidades. Amém? Mas a pessoa morre, eu quero ir embora. Eu posso chorar, eu tenho que ir fazer missões. Não atravessa nem a rua para pregar para o vizinho da frente. E quer ir para a África. Que chamado missionário é esse? Que só vai amar as almas quando elas estão fora do teu país, ou quando tu estiver fora do país. Mas eu falava com a Dani, talvez alguns vão até me lembrar aqui. Eu falava com ela, mas vai reconhecer. Bom, tem um monte de pregadorzinho aí, famosinho da internet, que às vezes a igreja até é grande, não estou falando mal deles, né? Mas os caras crescem um pouquinho, para onde é que vão? Para os Estados Unidos. Ninguém se chamado de ir para o Afeganistão, para o Irã. Ninguém se chamado de ir para a China comunista, para a Coreia do Norte. Mas para a terra do Mickey todo mundo vai. Aí leva a família para fazer faculdade lá, não sei o quê. Eu não consigo entender. O cara cresce no Brasil e depois vai para fora. Não estou falando que não possa ter pessoas, irmãos, que Deus chamou elas para ir também. Não estou dizendo isso. Mas todo mundo. Aí cresce e vai para os Estados Unidos. Eu não consigo entender esse negócio. E como é que fica a tua igreja ali? Quando tu começou, né? Como é que fica aquele povo ali? Não, eu coloco outra pessoa de confiança. Amém. Mas todo mundo. Tem uns quantos aí que ficam famosinhos e vão para os Estados Unidos. Eu não consigo entender isso. Tem uns que estão até brigando na justiça, né? Pelo direito de botar um nome na igreja. Mas, olha, vão carpir um lote. Não estou dizendo que a pessoa não é de Deus, mas a atitude não. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo direito de botar o nome numa igreja. Mas não tem o que fazer da vida, né? Para mim, já caiu no conceito dessa pessoa. Não serve mais, né? Então, toma cuidado, irmão. Você não tem que ir embora. Porque aqui em Alvorada o povo me conhece quando eu era pecador. Mas também, ali na cidade dele, também conhecia. Amém? E ele foi e pregou na cidade dele. Pode sim que Deus tenha um chamado. Deus me chamou para pregar fora de Passo Fundo. Mas antes de sair de Passo Fundo, irmãos, eu não digo toda Passo Fundo, porque Passo Fundo é grande, né? Mas, irmão, todos os bairros bimboca de lá, eu fiz núcleo e preguei. Muitos lugares da região viraram até igreja depois. Hoje tem uma igreja lá que eu comecei do zero. Eu e Jesus, né? Eu não começo nada. Eu, Jesus, não tinha nem caixa de som, não tinha púlpito, bibliazinha na mão e cadeira plástica e para de frescura. E era isso. E às vezes você tinha que falar, o que eu vou comer de noite? Se Deus não mandava nada, você não comia nada. E deu para a bola. E não tomo. Né? Né? Aí eu digo, porque não tem som. Para com isso. Então, se Deus chamar, Ele pode chamar, mas primeiro Ele vai te glorificar no teu lugar. Para que todo mundo saiba, onde abundou o pecado, superabundou a graça de... Não digo que você, não, Deus não pode se transferir para uma cidade. Não estou falando isso. Eu digo assim, pessoa na obra, amém? A pessoa chora pela África.
Não chora pelo vizinho que mora 2 quadras. Que amor é esse que só funciona fora do país? Sabe onde é que tu vai? Tu vai para tua casa. Sabe onde é que é o teu primeiro ministério? É falar o como Deus teve cuidado de ti. Amém? E ele foi. Depois, lá em Marcos, fala que depois ele pregou nas 10 cidades, né? Por isso que é Decápolis, né? Pregou em toda a redondeza ali. Amém? Mas ele começou em casa. Então a pessoa que morre, não vai para a rua de trás entregar um panfleto. Que michuruca isso aí, eu sinto chamar a Deus. Mas isso vai ser de Deus só quando você for embora? Não, irmão, tem que ser onde Deus plantar você. Amém? Lá na tua empresa você é um missionário de Jesus. Amém? Pastor, na minha empresa tem um capetado. Tu também é? Não. Ué, se tu fala que todo mundo é, inclui tu. Quase todo mundo e por enquanto. Porque eu vou lá plantar uma semente em nome de Jesus. Amém? Tem gente, irmãos, que às vezes, aonde vai dar problema? Né? Exemplo, né? Deus me coloca, né, junto com a irmã Denise. Mas eu estou com problema com a irmã Denise. Aí Deus me transfere lá para o irmão Gilberto. Né? Vou trabalhar com ele, né? Dá um tempo todo com problema com o irmão Gilberto. Aí Deus me dá uma chance, vou lá com o Guilherme, né? Aonde a pessoa vai arrumar problema? Trocou de bairro 10 vezes, arrumou problema. Trocou de emprego 15 vezes, arrumou problema. Sabe quem é o problema? Não responda. Deixe que a pessoa descubra. Dica: arrume um espelho. E não, deixe que a pessoa descobre. Ele foi uma bênção ali, amém? Vamos ser uma bênção Deus colocar a gente, amém? E se ele tiver um propósito, amém? Porque eu falo, eu tenho familiares meus em Santa Catarina, não dá para pedir para vir para cá. Não, pedir eu posso pedir tudo, agora ganhar é diferente. A minha mãe, ainda mais agora que ela está, né? Não dá para pedir para vir para cá? Dá, posso pedir qualquer coisa. Agora, será que Deus quer? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Se a minha presença física Deus quiser, amém. Mas o meu coração em oração e o cuidado Deus já tem. Então não fica preocupado. Tem pessoa que já trocou de 15 empresas, deu lugar, já foi para 20 igrejas. Das 25 deram um problema. Irmão, o problema é tu. Então vamos ser bênção Deus plantar nós, amém? Terminar? Hoje a mensagem foi cumprida hoje. Quem fazer à tarde, à noite faz. Vamos terminar? Efésios. É que eu comecei mais tarde um pouquinho também, né? Eu comecei a pregar a quase 20:09, passado na verdade. Efésios, vamos lá. Ai, pastor, o senhor fala muito forte. Não, é bom. Uma comidinha com cebola, amém? Respeitando cada um, passa o liquidificador, amém? Tem pessoa que não pode ver a cebola, né? Mas se passa o liquidificador, vai até pedra. Conhece gente assim? Passou o liquidificador, vai até pedra. Mas não pode ver a cebola, não fui com a cara dela. Não estou criticando quem não gosta de cebola, tá, moço? Eu só estou tentando entender como é que consegue. Olha lá, quem achou amém, quem não achou que seja mais rápido também, moço, porque né, o povo está muito devagar na Bíblia aqui em Alvorada. Efésios 2, olha só o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da o quê? Da fé. Foi a pregação da semana passada, inclusive, né? E isso não vem de vós, é dom de o quê? Tanto a fé como a graça. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pelas obras que nós fizemos. Mas, e você já conhece esse versículo, o 10 vai dizer, porque somos feitura, não é feiura não, tá? Feitura sua. Eu brincava, né? Como é que a gente faz quando não consegue? Se ficou feio a primeira vez, tenta de novo. Aí a minha filha André, ei, que é isso? Diz a mãe da Dani que teve 6 filhos. Não entenderam a piada. Depois vocês voltam e desenham, né?
Como é que pode? O que é isso, né? Não, mas na vida, né? No trabalho você vai tentando. Então, feitura, não é feiura, tá? Somos feitura sua. Essa palavra feitura, irmãos, dá a ideia assim de como fosse um artista fazendo uma obra de arte. Dá a ideia de como fosse um poeta procurando as melhores palavras para fazer uma rima bonita. Então, tipo assim, é alguém que se dedicou para deixar algo bonito. Amém? Então, nós somos feitura, ou nós somos poema, ou nós somos obra de arte, né? De Deus. Não é isso, não é o coach, não. É Bíblia, tá? Somos feitura sua. Para quê? Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. Então, eu não sou salvo pelas obras. Mas uma das coisas que a salvação me traz são obras. Eu sempre digo, eu não faço boas obras para entrar no céu. Eu sou bom e faço boas obras porque o céu entrou em mim. Amém? Então, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus fala de antemão. Amém? Então, quer dizer, já fez as boas obras para que nós andássemos nela. Então, quem anda nas obras más, pastor, não está andando nas obras que Deus programou. É como um produto. Esse teclado aqui ele veio com uma programação. Ele foi feito com um propósito. Outras coisas eu posso fazer com ele? Até posso, mas não vai ficar realmente o propósito dele. Isso aqui não é coach, não, tá? Isso aqui é Bíblia. Tá? Então, quer dizer, ele foi feito para fazer sons, para produzir música, enfim, foi feito com aquele propósito. Amém? A bicicleta não foi feita para pendurar roupa nela. Foi feita para conduzir uma pessoa do ponto A para o ponto B via mim. Né? Então, ela tem um propósito. O celular é a mesma coisa, embora ele é programado para fazer muita coisa, né? Celular, né? Despertador, calendário, calculadora, lanterna, acesso à rede social, filmagem, foto, mensagem de texto, calendário, amém? Manda e recebe e-mail, jogos, né? Aplicativos, GPS, e acredite, dá para ligar e falar com as pessoas também. Sabia? Pastor, o que eu menos faço é falar, é ligar. Qual é a última vez que você ligou no teu celular? Pastor, mais depois do WhatsApp. Boto lá a mensagem e ainda criaram um programa para os preguiçosos, né? Que tu bota lá a mensagem, né? Aí tem uns que botam assim. Aí tu fala, fez o que eu te pedi? Esqueci. Eu vou botar só 2 vezes lá, né? Não, vamos ouvir com clareza. Mas Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então a pessoa não foi feita, não foi salva pelas obras, mas Deus chamou para as boas obras. Pastor, quais são as boas obras que Deus me preparou? Não sei. Né? Aí a gente vai descobrindo em Deus. Né? A sogra de Pedro foi servir. Era assim que, pelo menos naquele momento, ela serviu. As mulheres, né? A gente chama as Marias, né? As 3 Marias, mas ela fazia o quê? Ela serviu financeiramente. Não que elas não pregassem, talvez pudesse, né? Tanto que foi para Maria Madalena que Jesus apareceu primeiro, né? Depois para outras mulheres, mas financeiramente. O gadareno, ele queria ir embora. Você não vai embora, tu vai começar na tua casa. Tu vai na tua casa, na tua região. Eu não te chamei para te vir junto comigo, eu te chamei para te ficar aqui. Amém? Então, em compensação, o jovem rico, Jesus chamou para ir atrás dele. E ele rejeitou. Amém? Então, tinha pessoas que Deus mandava, fica aí, seja uma bênção. Tinha pessoas que Jesus falava, ok? Me siga e você vai ser uma bênção. Então, o chamado é individual. Mas todo mundo foi chamado para as boas obras. Amém? Então, pega essa palavra, guarda no coração. Deus abençoe você de casa aí, em nome de Jesus.